Glória a Deus. Praise the Lord. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. I want to welcome you to open your Bible. Isso, abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. The Gospel according to John. João capítulo 5. John 5. João capítulo 5, eu quero ler alguns versículos com você. John chapter 5, I want to read a few verses with you. João capítulo 5. John chapter 5. Vamos ler a partir do verso 1. Let's read. Glória a Starting with verse Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Vira para alguém aí e diga: eu sou o próximo. Turn to someone and say, I am next. Diga para alguém: eu sou o próximo. Tell somebody, I am next. Se eu fosse você, eu dizia para pelo menos umas 3 pessoas à sua volta, atrás, à frente. Diga: I am the next. Fala, eu sou o próximo. Diga: eu sou o próximo. Say, I am next. Eu vim aqui nessa manhã para declarar que os dias de paralisação na sua vida terminam hoje. Eu vim aqui declarar profeticamente que os dias de estagnação na tua história terminam right now. Termina nessa manhã. Então diga: I am the next. So say, eu diga, sou o próximo. Eu sou o próximo. I am next. Eu quero dizer que você não vai mais ter que esperar na fila. I want to tell you that you no longer have to wait Eu vou repetir: você não vai mais ter que esperar na fila para viver o seu milagre. Você não vai mais ter que esperar na fila para ver aquilo que você está sonhando acontecer. Esse texto fala da história de um homem This text talks about the story of a man que estava há 38 anos who for 38 years num estado de paralisia. was an invalid. O texto não diz se ele nasceu paralítico, The text does not say that he was born mas diz que há 38 anos but it said that for 38 years ele sofria dessa paralisação. he suffered from that paralysis. E o texto diz que todos os dias ele ia ao templo, And the text says that every day he would go to the temple, esperando por um milagre. waiting for a miracle. Lá no templo em Jerusalém tinha um tanque, In the temple of Jerusalem there was poço de água. a well of water. E a história e a cultura And the culture and the story judaica diz que de vez em quando descia um anjo said that every once in a while an angel e would come down movia as águas. and stir the waters. Então esse homem, ele estava ali há 38 anos com um problema de paralisia. So the man was there for 38 years with paralysis. Ele ia para esse lugar He would go to that pool para receber o milagre. to try to get his miracle. Você já pensou o que é estar há 38 anos? Have you ever thought what it's like to be Samuel. 38 years? Você tem 38 já, né? Não tem não? 39, quase que eu acertei, hein? Eu falei: Deus, me dá um que tem 38. Aí deu um que tem God gave me 39. somebody who's 38 years old. God Então gave me quem somebody conhece 39. Samuel sabe que 38, 39 anos é uma vida vivida. You know that 39 years of age is a whole life. Agora você imagina 38 anos da sua história, And I imagine for 38 years of você your life, paralisado, you're em paralyzed cima de uma maca, on a bed, paralisado,
em cima de uma Paralyzed. cama, on top of a sem mat, poder se mover without being able to get de um around lado para o outro. from one place to Porque the a other. paralisação, ela aprisiona Because the paralysis imprisons não you, só a pessoa, not just the person, mas a paralisia, ela aprisiona a descendência da but pessoa. the paralysis paralyzes A their paralisia, descendants. ela aprisiona os sonhos da pessoa. It binds their dreams. A paralisia, ela aprisiona os projetos da It pessoa. binds their plans. Mas eu vim aqui nessa manhã para declarar But I came here this e morning to profetizar declare and que prophesy toda paralisação that any paralysis sobre a sua vida upon your vai life cair por terra nessa manhã. will fall to the E se ground você this morning. crê, ergue as suas mãos e diga: eu If you creio believe, lift your hand and say, que I toda believe paralisia that every paralysis vai acabar will be na minha done vida in my life nesta manhã. this morning. Você foi criado para ir mais rápido. You're created to go faster, E o diabo, ele quer nos paralisar. and the devil wants to hold us back. É a mesma coisa quando você tem um carro que pode trafegar em alta velocidade. It's the same as having a car that can drive really fast. Aqui na igreja tem uns irmãos que tem o Tesla. Some brothers at church have a Tesla. Tesla, você acelera ele em 0 não sei quantos segundos, ele vai a 100 milhas por hora. And in a few seconds, it can reach 100 miles Agora, an hour. você imagina ter um carro que em menos de 10 segundos ele vai a 100 milhas por hora, mas você não pode Now imagine having that car. você não pode fazer com que esse carro vá It can mais reach rápido. 100 miles per hour in seconds, and you can't go any faster. O diabo, ele quer paralisar muitas pessoas The devil wants to paralyze que many podem people ir mais rápido, who are able to go que faster, podem sair do estado de estagnação que estão. who are able to leave their stagnation that Mas o they're in. inimigo nessa manhã, But the enemy this morning, ele vai ser desmascarado na tua vida. he'll be unmasked in your E life. toda limitação And every vai cair por limitation terra em nome de will Jesus. fall to the ground in Jesus' Eu quero name. profetizar I want to prophesy que você, that you, que a sua família, your family, que os seus filhos, your children, que os filhos dos seus your filhos, children's os children, filhos dos filhos dos seus filhos, and their children, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus the filhos, children of your children, que os of your filhos children, dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos your children of your children's não vão children carregar will not carry essa paralisia that paralysis por algum momento possa estar vindo sobre a tua vida. that for some time could come upon your life. 38 anos This man for 38 years vendo as pessoas receber o milagre. saw people getting their miracle, 38 anos vendo as pessoas se levantarem saw people rising for 38 years sem poder mover-se. without being able to get around. Eu me lembro quando eu era pequeno I remember when I was young. e tinha pouca idade. I was very young, E eu morava lá em Greenville, and I used to live in Vila Verde, Vila Verde, lá em Greenville. in E Greenville. lá não tinha hospital, There was no hospital. não tinha nem sequer um posto de saúde. There wasn't even an urgent care. E eu me lembro que às vezes nós ficávamos doentes. I remember we would get sick. Eu lembro quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. I was about 6 or 7 years old. Eu escorreguei no jardim de infância I slipped in my e school. quebrei o meu braço, a clavícula. I broke my O clavicle. osso aqui que une o ombro com o braço. This bone here on your shoulder. E meus pais tinham que me levar para Colatina. My parents had to take me to a city called Colatina é Colatina. uma cidade que ficava a 1h30 mais ou menos de viagem. It was about an hour trip away. E lá em Colatina tinha um lugar que chamava INPS. There was a place called INPS. Ah. Você lembra disso, irmão? Vai, tem gente do meu tempo aí que tinha que ir lá no INPS. We had to go to this place. Era um local onde tinha vários médicos e consultava. Era o tanque de Bethesda, irmão. It was like this pool in Bethesda over there. Era o tanque de Bethesda. The pool of Bethesda. Só tinha pessoa enferma. There were only sick people there. De chegar no lugar você ficava deprimido. You got there, you got depressed as you got in. Eu lembro que meu pai nos acordou muito I cedo. remember my father woke us up really early. Pegamos um ônibus. We took a bus. E eu tinha quebrado o braço no dia anterior. I had broken my arm the day before, E estava doendo muito. and it was hurting a lot. E eu lembro que nós chegamos lá em Colatina. I remember we got to that city, Lá Colatina, no INPS. to this place called INPS. Só que nós não tínhamos pego a senha. We didn't get our little code. Porque tinha que pegar uma senha para ser atendido. You had to get your number to be E quando nós taken in. chegamos, as senhas todas já tinham sido distribuídas. When we got there, all the numbers had been given Porque as out. pessoas chegavam lá 3, 4 horas da manhã People would get there 3, 4 a.m.
para ter acesso à saúde pública, to be seen, porque não podiam pagar um plano de because saúde. they couldn't afford an insurance Eu lembro que eu plan. cheguei com muita dor, I remember I got there in a lot of pain, sendo carregado pelo meu pai, being carried by my father, e a senha tinha acabado. and the numbers had already been Foi um dos given out. piores dias da minha vida, It was one of the worst days porque of eu my fiquei life, com o braço doendo e passando fome ainda, because I was in pain in my arm and I was hungry too. porque a pessoa da recepção falou assim: olha, fica aí e espera, Because the person at the desk said, stay a gente there, vai ver wait. se dá para você ser atendido. We will see if you can be seen too. E depois, lá pelas 2, 3 horas da tarde, Later at 2 or 3 ficaram p.m., com compaixão they felt bad for me. daquele menino. They felt bad for that little Aí boy. o médico me atendeu, And the doctor saw me, fez uns exames de raio-x. did some x-rays, Aí eu fui encaminhado para colocar um gesso. and I was put in a cast. E era aquele gesso que era tipo uma camisa, né? And it was that cast that was like a shirt. Naquela época, me engessaram daqui para cima. They put Tudo. me in a cast from here on up. Fiquei uns 60 dias com aquele negócio. I was Foi like 60 days uma wearing experiência that muito thing. ruim. It was a terrible experience. Agora, eu esperando um atendimento, eu já fiquei muito chateado. Now just to wait to be seen, I was Agora very você upset. imagina 38 anos Now imagine waiting 38 na fila years in line do INPS. of that place, INPS. Imagina você 38 anos esperando Imagine 38 years uma solução para aquilo que está te paralisando. waiting for a solution for that which is paralyzed. Aí você vê os seus amigos tudo passando na sua You frente. see your friends all going past you. Você vê os seus amigos tudo crescendo, They're all growing, montando suas empresas, putting their businesses indo para as together, escolas, going to school, vivendo seu dia a dia, living their day-to-day casando, life, getting married, tendo filhos, having e children, você paralisado, and you're just stuck, estagnado. stagnant. Porque quando as águas moviam, Because when the waters were o stirred, primeiro que era jogado nas águas era curado. the first to get into the pool was healed. Imagina você ter que esperar o mover das águas Imagine waiting for the waters to be stirred para ser curado. in order to be healed. Ninguém sabia que horas que aquele anjo descia. No one knew when the angel would come by. E aí era aquela multidão em volta desse tanque de Betesda lá em Jerusalém. There was a crowd gathered beside this pool in Bethesda in Jerusalem. Esse homem era limitado por uma paralisia. This man was limited by his paralysis. Mas muitas pessoas não estão paralisadas fisicamente. But many people aren't paralyzed physically. Muitas pessoas estão paralisadas emocionalmente. Many people are paralyzed emotionally. Muitas pessoas estão frustradas Many are frustrated porque não veem acontecer no dia a dia aquilo que esperam. because they don't see happening what they A fé está expect. paralisada. Their faith is A paralyzed. fé não consegue mover você The faith can't move para you lugar algum. to anywhere. Os seus sonhos estão paralisados. Your dreams are O paralyzed. seu destino está paralisado. Your destiny is paralyzed. Algumas coisas podem causar essa paralisia na nossa vida. A few things can cause this paralysis in O our medo pode te paralisar. lives. Fear O can fracasso, paralyze. Failure, a vergonha pode nos paralisar. shame can paralyze. As feridas The wounds podem nos paralisar. can paralyze. A falta de perdão pode nos paralisar. Lack of forgiveness can A paralyze. incredulidade pode nos paralisar. Disbelief can O pecado paralyze. pode nos paralisar. Sin can paralyze. Inclusive a religiosidade pode nos paralisar. In fact, religiousness can paralyze. Então mesmo Jesus que disse a esse homem, levante-se, So even when Jesus said to this man, get up, está aqui nessa manhã. that Jesus is here this morning. Mesmo Jesus que olhou para aquele homem que estava há 38 anos Jesus looked at that man who was there naquela 38 condição years in that condition. e disse, And levante-se, he said, get up, pegue a sua cama take up your bed, e ande. and walk. Ele está aqui nessa manhã. That Jesus is E eu here. quero dizer para você que você não é definido pelos seus I want to fracassos. tell you that you are not defined Você by não your é failures. definido pelos seus erros. You're not defined by your mistakes. Você não é definido pelos seus medos. You're not defined by your Você não é fears. definido pelo seu nível cultural. You're not defined by your Você não é cultural definido level. pela cor da sua pele. You're not defined by the color Você of não your é skin. definido pelo país que você nasceu. You're not defined by the country you were born in. Muito menos você é definido pelo número de seguidores que tem. And you're not defined by the number of followers you have. O número de likes, a quantidade de likes no seu Instagram, no seu Facebook não The amount of- define quem você The amount é. of likes on your Facebook and Instagram don't define who you are. Você é filho de Deus. You are a son of God. You are a son of God. Você é filho de Você é filho de Deus. Você é definido You are defined pelo Espírito Santo by the Holy Spirit que habita em você. who abides inside of you. E Deus ele é especialista And God is a em specialist recomeços. in new beginnings. E ele permite situações aparentemente And impossíveis He allows for situations that are seemingly em nossas impossible vidas in our lives
para que a gente aprenda a se levantar so that we can learn to get up e viver coisas grandes em Deus. and live great things in God. Eu lembro que já adulto morando ali na cidade de Pancas, I remember as an adult when I lived in a city called eu fui membro da Pancas. Igreja Batista lá por 12 I anos. was a member of the Baptist church there for 12 years. Eu lembro que teve uma conferência de milagres I remember there was a miracles e conference. convidaram um pastor para ir para ministrar nessa conferência. They invited a pastor to go preach at that conference. Lá na cidade tinha um homem que tinha uma pipoqueira And there was a man who had a popcorn e machine. ele vendia pipoca. He sold popcorn. E ele tinha um carrinho de pipoca. Quem se lembra do carrinho de pipoca? Does anybody remember a popcorn Ele tinha um cart? carrinho de pipoca. He had a little popcorn cart. E aí ele atravessava a rua lá da cidade He would cross through the streets of the city e ele parava o trânsito. and he would stop traffic. Pancas não tinha um trânsito tão intenso, That city didn't have big time traffic. mas o carrinho de pipoca parava os carros que porventura vinham na avenida principal. But his cart was able to slow down traffic in the main road. E eu me lembro And I remember que as pessoas começaram a chamar esse homem people started calling out that man. de tranca-rua. They started calling him Ô tranca-rua, street lockdown. tira o seu carrinho de pipoca daí. Take your popcorn cart out of Você there. está atrapalhando o trânsito. You're messing up E traffic. isso foram anos. For years, As pessoas chamando esse homem de tranca-rua. people were calling him the E o carrinho de traffic pipoca guy. dele atrapalhando o trânsito da mega cidade de Pancas. And his car was slowing down traffic in that mega street. E eu lembro que esse homem estava nessa conferência. And I remember that man was in that Porque depois de alguns anos ele foi para uma cadeira de roda. Because after some time he went and ended up, E ele ended ficou up in a paralisado das wheelchair. pernas. He became paralyzed on his E ele não legs. podia mais andar. He could no longer walk. E aí tinha essa conferência de milagres na igreja. They were holding the miracles conference E in the alguém church, levou esse homem. and someone took that man. E aí o pastor estava ministrando, The pastor was ministering, perguntando quem queria receber o milagre. asking E esse who wanted homem to get a estava numa miracle. cadeira de roda. That man was in a wheelchair. E aí quando o pastor falou quem quer receber o milagre, And when the pastor asked natural who que wanted to esse get a homem miracle, levantou suas mãos. naturally he raised his hand. E o pastor foi até onde ele The estava, pastor went to where he was. Tiago, e perguntou para ele qual é o seu nome. He asked, "What's your name? Qual é o seu nome? What is your name?" E esse homem respondeu para o pastor: And that man answered, meu nome é Tranca-Rua. "My name is Street Locker." Tranca-Rua, irmãos, é um Exu There's a spirit with que that nas name religiões de matriz africana, that in the religions Candomblé, based in Africa, a Umbanda, a Quimbanda, eles chamam esses they call espíritos they call these de spirits proteção. spirits of protection. Então tem o Exu Tranca-Rua. So there's an issue called E o engraçado, irmãos, que o Exu Tranca-Rua é justamente para abrir o caminho para a pessoa. and this one it generally opens up the way. Alguém que já frequentou aqui, né, um centro de Umbanda ou de Quimbanda sabe o que eu estou Maybe dizendo. somebody who has gone to one of these Então os voodoo Exus centers são uma categoria knows de what I'm talking espíritos. about. So these Exus E o Exu Tranca-Rua é um are one espírito of these spirits, baseado nessa religião de matriz africana, and it's based out of this religion in que Africa, ele vai abrir o caminho para você. that it should open the way for you. E aí de repente o pastor pergunta: qual é o seu nome? Suddenly the pastor asked, "What is E your ele name?" diz: Tranca-Rua. And he said, "Street Locker." E o pastor fala: não, quero saber o seu He nome. said, "No, I want to know your Ele name." falou assim: meu nome é Tranca-Rua. He said, "That is my name." O pastor falou assim: não, você tem uma carteira de identidade aí no He bolso? said, "Do you have an identification Aí card ele with you?" tirou a carteira de identidade e mostrou para o pastor e falou assim: He mas took it out. aqui está escrito Luciano. And he said, "Look, it says your name here, Luciano. O seu nome é Luciano. Your name is Luciano. O seu nome não é Tranca-Rua. Your name is not Street Locker." Aí quando o pastor falou assim: o seu nome não é Tranca-Rua, o seu nome é Luciano, Your name is Luciano. aquele espírito se manifestou na vida desse homem. That demon spirit manifested. Foi a in the life of primeira that man. vez, irmãos, que eu vi alguém possuído por um espírito It maligno. was the first time I saw someone demon possessed. Imagina quem é batista aqui sabe do que eu estou falando. Imagine all the Baptists here. Mano, who a know what I'm metade talking da about. igreja correu. Half of the church ran away. Tem irmão batista que está correndo até hoje. There are Baptist brothers who are running to this Porque na day. hora que o pastor falou: o seu nome não é Tranca-Rua, o seu Because nome é the moment Luciano.
The pastor said, your Quando name is aquele not homem Street Locker, it's começou a Luciano. ficar nervoso, That man got angry, mudou a voz. changed the tone of his E aí, voice. os batistas, irmãos, aqueles que The correram Baptists, bastante, they alguns. ran away quickly. E o pastor foi, orou, The pastor went and prayed. expulsou aquele espírito He cast out that evil e spirit. falou assim: agora levanta He said, now get up e anda. and walk. E o homem começou a querer se levantar. The man began to Ainda a rise. mente dele estava aprisionada pelo medo. His mind was still bound by that fear. E o pastor falou assim para os diáconos: vão lá e segura ele. The pastor told the deacons, go on and hold Levanta him. ele da cadeira. Help him up from the chair. 2 diáconos foram lá. 2 deacons went Um beside pegou de um lado, um pegou do outro. him. One on one side, one Tirou on ele the da other. cadeira. Lifted him off the Colocou chair. ele de pé. Kept him standing. Ainda naquele momento ele ainda estava com medo de andar. And at that moment he was still afraid to walk. Mas o pastor falou para os diáconos: But the pastor said to the deacons, solta ele agora. let him go now. Eu falei: vai cair. And I said to myself, he's going to fall. Bom, pouca fé. I had little E faith. ó, você está rindo? Se você estivesse lá, você ia falar assim: vai cair. You're laughing, but if you were there, you would have said the same thing. He's going to fall. E na hora que o pastor falou para os diáconos: solta ele. The Os moment the pastor diáconos said to the soltaram. deacons, let Ele go of him, começou e ficou firme nas pernas. he started and E começou a andar e a correr dentro da igreja. he got firm and strong on his legs. He began to walk and run Começou a to the correr de um church, lado para o outro. running from one side to the other. Foi uma das primeiras experiências que eu vi alguém que estava paralisado se levantar. It was the first experience that I had where I saw someone E ele paralyzed voltou a walk. ter uma vida normal. He got back to a normal Voltou a life. vender a sua pipoca. He got back to selling his Mas popcorn. nunca mais, But never again, nunca mais ele aceitou alguém chamar ele de tranca-rua. never again he accepted somebody calling him street locker. Porque toda vez que alguém chamava, ele falava: está repreendido em nome de Jesus. Meu nome é Every Luciano. time someone called him, he said, I rebuke that in Jesus' name. Meu My nome name não is é Luciano. tranca-rua. My name is not Meu nome é street locker. Luciano. My name is Luciano. Identidade é tudo. Identity is Se everything. você não sabe quem você é, If you don't know who you a are, cultura vai te definir. culture will define Se você you. não sabe quem você é, If you don't know who as you pessoas à sua volta vão te definir. are, people around you will Se você define não you. sabe quem você é, If you don't know who o you inferno vai te definir. are, hell will define you. Identidade é tudo. Identity is Nunca everything. aceite alguém dizer sobre você Never accept someone saying aquilo over que you você não é. what you are not. Porque a paralisia, ela compromete as conquistas de Deus na nossa vida. Because paralysis compromises the conquest A of God in our paralisia lives. compromete a nossa relação com a nossa família. Paralysis compromises the A relationship paralisia with our family. compromete o seu chamado ministerial, It compromises your ministry calling, o seu relacionamento com Deus. your relationship with God. A paralisia, ela compromete o seu poder de lutar. Paralysis compromises your power to fight. Cuidado com o conformismo, Be careful with conformity. para você não se adaptar Not to adapt a lugares que Deus não te chamou para estar. to places where God has not called you to be in. Existia ali o tanque de Betesda, There was the pool in que Bethesda. significa lugar de misericórdia, That means place of mercy, significa lugar de favor. place of favor. E esse homem, ele estava há 38 anos num lugar de favor, This man for 38 years was in the place num of lugar de favor, misericórdia, the place of mercy, mas ele não se levantava. but he would not get up. Então você pode estar num ambiente da graça e não ser alcançado. You could be in an environment of grace and not be reached. Você pode vir para uma igreja como essa a vida inteira You can come to a church like this your whole life e não ter o seu destino liberado. and not have your destiny be Então o liberated. ministério de Jesus na terra, So the ministry of Jesus on ele earth foi marcado por muitos milagres. was marked by many miracles. Jesus, ele curou muitas pessoas enfermas. Jesus healed many sick people. Jesus curou muitos paralíticos. He healed many paralytics. Em Marcos capítulo 2, In Mark chapter 2, puder colocar para mim Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, if you're able to put that up on the screen, nós vemos a história de um outro paralítico we see the story of another paralytic que foi man curado por Jesus. who was healed by Jesus. Marcos capítulo 2, Mark 2, a partir do verso 1, starting verse 1, conta a história de um outro paralítico. tells the story of another A paralytic. história que nós estamos lendo aqui The story we're reading here é sobre um homem que estava há 38 is anos about a man who was 38 years paralisado. paralyzed. E esse texto de Marcos capítulo 2 And this text in Mark diz que 2, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Verso 3:
vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Essa história nos diz que Jesus estava em casa This story tells us e tinha muita gente querendo ouvir Jesus. Jesus was at home and many E people wanted to 4 hear him. homens, pode deixar aí, 4 homens levaram esse paralítico. And 4 men Um homem também que estava paralisado. carried a paralytic to the house. E eles não conseguiram entrar na casa que Jesus estava. They couldn't get into the house where Jesus E esses was. homens tiveram a ideia de ir no telhado, They had the idea to go to the rooftop, abrir o telhado open it e up, baixar esse homem and lower the man até onde Jesus estava. to where Jesus was. Aí vai passando para mim Next verse. o 4, 5. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Veja que é uma história similar. See that it was a similar story. Outro paralítico Another em uma paralytic situação totalmente diferente. in a totally different Vendo a situation. fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Esse é outro paralítico que Deus curou. Another paralytic that Jesus healed. Veja que esse homem estava paralisado. See that this man was paralyzed. E qual era a diferença entre esse homem que é levado para a casa onde Jesus estava What's the difference between this man who was taken to the house e where aquele Jesus was que ia todos os dias lá ao templo para ser curado? and the one who went to the pool in Bethesda to be healed? Esses 2 homens estavam paralisados. The 2 were paralyzed. Os seus sonhos estavam Their paralisados. dreams were Os paralyzed. seus projetos estavam Their paralisados. plans were paralyzed. Mas nós temos uma diferença entre But we have a difference esses 2 paralíticos. between these 2 paralytics. Qual é a diferença, pastor? What's the difference, A Pastor? diferença que existe entre essas 2 histórias The difference between the 2 stories é que o paralítico que ia ao templo, is that the paralytic preste went to the atenção temple. nisso, o Pay paralítico attention que to ia ao templo, that. The one who went to the temple, lá o tanque de Betesda, to the pool of Bethesda, ele estava rodeado he was surrounded de pessoas paralisadas. by paralytics. Alguém já pegou aí? Someone has Esse already homem taken que it. ia ao tanque de Betesda The durante man who went to 38 the anos, pool of Bethesda during ele 38 estava ali o years, quê? He was there, Rodeado de surrounded pessoas que estavam o quê? by people Paralisadas. who were also paralyzed. Coloca para mim João capítulo 5, veja o verso Put it back up. 3. John 5 verse 3. João capítulo 5, verso 3. John 5 verse 3. É Put it back importante up for você me. entender isso. It's important for you to João capítulo 5, understand. verso 3. John 5 3. Diz que ali aonde? See there, where? Ali aonde? There where? No tanque de Betesda. In the pool of Costumava Bethesda, ficar grande número de pessoas, o quê? a great number Hã? of disabled people used to Pode lie ler, there. doentes e Blind, lame, cegos, mancos e paralíticos. blind, lame, and paralyzed. E ele esperava um movimento nas águas. They would all wait for the Qual é a stirring of the water. diferença, pastor, entre essas 2 histórias? What's the difference between these 2 stories? A história desse paralítico aqui que estava 38 anos The story of the paralytic who was there for 38 years é que ele estava rodeado de pessoas que também estavam paralisadas. was that he was surrounded by people who were Eram also coxos, paralyzed. eram cegos, Lame people, blind people, eram doentes sick people, e inválidos. and invalids. Então aqui nós vemos So we see a história de um homem the story of a man que durante muitos anos não teve uma oportunidade who for a long time didn't de have the conhecer opportunity outro ambiente. to
get to know a não ser another aquele environment ambiente besides that de environment pessoas que também estavam paralisadas. of people who are also Agora, paralyzed. qual é a diferença então? Now, what is the difference? Qual é a diferença desse homem que estava rodeado de pessoas também paralisadas? What's the difference between the two men and the one E esse who outro was surrounded by paralítico paralytics and the other que foi levado até onde Jesus estava, pastor John? who was taken to where Jesus Sabe was? qual é a diferença? Do you know what the difference A diferença is? é que esse aqui tinha amigos. The difference is that one of them had friends. Esse aqui tinha amigos One had friends que o ajudaram who helped a him encontrar uma solução para a sua to paralisia. find a solution for his Enquanto paralysis, esse outro, while the other ele estava rodeado was de surrounded pessoas paralisadas. by other E eu quero que você paralytics. preste atenção, nós vamos terminar já I want you já. to pay attention, we'll end Se você soon. quer acabar com a paralisia da sua vida, If you want to end with the paralysis esteja in your life, rodeado surround de yourself pessoas que não estão paralisadas. who are not paralyzed. Se você quer se levantar da estagnação, If you want to get up from your você stagnation, precisa liberar, let it go. you need to let Liberar pessoas que estão atrapalhando liberate você people who are getting in your way, a enxergar o que Deus pode fazer na tua in your vida. way of seeing what God can do in your life. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão This is paralisadas. the reason why many people are paralyzed. Porque gostam de estar cercados de pessoas Because they paralisadas. like to be surrounded by like-minded Mas people. pastor, por que tem pessoas que gostam de estar rodeado de pessoas paralisadas? Pastor, why do people like to be around other paralytics? Sabe por quê? Do you know why? Porque elas me entendem, pastor. Because they understand me, Pastor. O deprimido gosta de ficar com o deprimido. A depressed person likes to be with another depressed person. O quebrado gosta de ficar com o quebrado. Ele me Somebody entende, who's pastor. broke likes to be with somebody else who's broke. Ele entende a minha dor. They understand my pain. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you Se something. você quiser se levantar, If you want to let get it up, go. Vai ter que liberar. you're going to have to let E Deus some me people mostra go. aqui que nessa manhã muitas God pessoas shows me that many people this morning tiveram relacionamentos que foram tirados da sua have vida. relationships removed out of their lives. E essas pessoas, elas alimentam só o seu problema. And these people only feed into your problems. Porque ela não quer se levantar. Because they don't want to get up. E ela não quer que você se levante. They don't want you to get up. Elas querem que você esteja paralisada. They want you to stay paralyzed. Aí elas dizem, And they say, não vai dar certo. it's not going to work out. Pastor, ela me entende. But Pastor, they get me. Quando tudo está paralisado na sua vida, você precisa avaliar When everything is paralyzed in o your life, you ambiente have que você to está. evaluate the environment Você you're in. precisa avaliar You have to evaluate a vida das pessoas que vivem com você nesse ambiente. the life of the people who are in that Veja a environment vida with desse you. homem, Like the life of this man, 38 anos, who for 38 years olhando para o tanque. was looking at that pool. A única coisa que aquele homem sabia, Michel, era olhar para o tanque. The only thing he knew was to look at the pool. Pastor Tiago, a única coisa que esse homem sabia era o quê? The only thing he knew how Olhar to do. para... Porque ele via no tanque. Because he saw in the O que pool. que ele via no tanque? What did he see at the pool? Uma possibilidade He saw a dele possibility se levantar. to get up. Ele via no tanque a possibilidade He saw the possibility dele sair daquela situação que ele estava. to get out from where he was. E Deus está dizendo para você, é tempo de você parar de olhar só para o tanque. God is saying to you, it's time to stop looking just É at the tempo pool. de você parar de olhar só para o tanque. It's time to stop looking just É at the tempo pool. de você parar de olhar para o governo. O governo vai legalizar. It's time to stop looking at Aí the Deus está government. fazendo muita coisa à sua volta e você está, estou esperando uma God is lei. doing all sorts of things Ah, around estou you. esperando And you um say, "I'm projeto. waiting." Deixa eu dizer, tira o olho do tanque. I'm telling you, stop looking at the pool. Deus está fazendo coisas à sua volta e você não está God enxergando. is doing things around you and you can't see it. Porque você só acha que o tanque vai resolver seu problema. Because you think the pool is your only choice. Você está esperando o anjo descer há 38 anos e ele nunca vem. You're waiting for the angels to come down for 38 years and you never get E esse your homem chance. não discerniu que Jesus estava lá. This man didn't discern that Jesus was Às there. vezes você está num ambiente, Jesus está ali para resolver o seu problema e você não está percebendo. You're in an environment, Jesus is there to Porque solve os your problem, seus you can't olhos só notice estão him. em algo Eyes que você pensa que pode resolver o are seu fixated problema. on the solution that you think could solve Deus the nessa problem. manhã vai te libertar das amizades que estão te This paralisando. morning God is going to liberate you from the friendships É. holding you back.
Não, é só olhar. Já a mulher já cutucou o marido e falou assim: ai, tá Your vendo? wife already nudged you and said, you see, Que mulher, irmão, enxerga mais do que o homem. women can see further Deus vai than men. liberar vocês dessas tranqueiras, irmão. God is going to Essas liberate you tranqueiras from aí que estão tudo agarrado na from vida. these Estão no good 20 anos nos people in your Estados life. Unidos, não tem nada. You're 20 years in the Mas United é os States, seus have nothing to show for. But they're my friends. Paralisado. They are paralyzed. Diga, eu sou o próximo. Say, I am next. Não, diga, eu sou o próximo. Say it with conviction, I Eu am sou o next. próximo que vai sair I am the next one to leave dessa vida de paralisia. from this life of paralysis. Diga, eu sou o próximo Say, I am next. da minha casa The next one in my que vai house ser milionário. who's going to be a millionaire. Diga, eu sou o próximo da minha família Say, I'm the next one in my family que vai viver grandes milagres. who is going to live great Diga, eu miracles. sou o próximo da minha família Say, I'm the next one in my que o family casamento vai ser abençoado. whose marriage is going Diga, to be diga, blessed. diga. Diga, eu sou o próximo Say it, I am next. da minha família The next one in my que vai family ser usado por Deus. who will be used by God. Aleluia. Diga, I am the next. Fala, eu sou o próximo. Você é o próximo. You are next. Nós precisamos nos posicionar We need to position ourselves para viver o novo de Deus. to live the new that God has. Existem batalhas que você só vai vencer se você se posicionar. There are battles you will only win if you E take a stand. posição às vezes inclui você se afastar de pessoas And that stance includes getting away from certain que estão people paralisadas. who are paralyzed. Ah, pastor, mas eu tenho tanta pena dela. Pastor, I feel so bad for them. Tenha pena de longe, irmão. Feel bad from far away. Tenha pena de longe. Feel bad from further Porque away. se ela não quer mudar o estilo de vida dela, ela vai acabar arrastando você para aquele estilo de Because if they vida. don't change their lifestyle, they're going to drag you into their lifestyle. Quantos estão me entendendo aqui nessa How manhã? many understand me this morning? Sabe qual é a diferença entre esses dois paralíticos? You know the differences between the two Um paralytics? estava paralisado, mas tinha amigos. One was paralyzed but had friends. Amigos que não estavam o quê? Friends who were not what? Amigos que não estavam o quê? Friends who weren't paralyzed. Paralisados. O do tanque de Betesda, The one from the pool ele era of rodeado Bethesda, de quê? he was surrounded by Só de gente, irmão, ruim. only Só by de bad cego, manco, people. Only blind people, lame people, paralisados. paralytics. E ele não percebia que He couldn't algo tell podia mudar na vida dele. that something could change in his life suddenly. E nós precisamos nos posicionar para viver coisas grandes em We have to Deus. position ourselves to live these great things in Para God. conhecer a vontade de Deus, não basta estar disposto. And to know the will of God, it's not enough to be willing. Você tem que estar disponível You have to be available para Deus falar com você, for God to talk para to you. Deus fazer algo para tirar você dessa For paralisia, God to take you out of your desse paralysis. estado de estagnação, This state of de stagnation, frustração. frustration. Ah, eu vou divorciar porque meu casamento não presta. I'm gonna get Tá divorced. paralisado, My irmão, nas marriage isn't emoções. working out. I'm paralyzed in my Família está emotions. paralisada. Your family is Os paralyzed. meninos estão tudo fazendo terapia. The kids are all Até in os therapy. cachorros agora da casa tem que fazer terapia. Even your dogs are in Tá therapy. todo mundo desesperado, tudo paralisado. Everyone is desperate and stagnant, paralyzed. Meu Deus, My God. você precisa se posicionar. You have to take a Os stand. negócios não funcionam. Things aren't working out. Todo mês é uma luta. Every month As is a finanças battle. não funcionam. The finances O aren't ministério working não out. anda. The ministry isn't going É preciso o through. quê? Se posicionar. What do you have to do? Take a stand. Ah, pastor, eu não sei por que Deus não fala comigo. Pastor, I don't know why God doesn't speak to me. Mas se você está na posição para Deus falar com você, But are you in the position for God to speak to you? sabe por que Deus não fala? Do you know why God doesn't speak? Porque toda vez que Deus fala, Ele cria. Because every time He speaks, He creates. Toda vez que Deus fala, Every time He o speaks, que acontece? what happens? Ele cria. He creates. Então Deus não vai criar algo para você se você não está preparado para viver aquilo que Ele quer criar para você. He will not create something for you if you're not ready Então for você what He will precisa o create. quê? So you need to Se do what? posicionar. You need to position yourself. A fé, ela pode te levantar. Faith can lift you up. A fé pode fazer você enxergar o seu destino. Faith can make you see your destiny. Veja aqui no versículo 8 e 9, See here in verse 8 and 9. Jesus ele disse a esse homem: Jesus said to the man, levante-se, get up, pegue a sua maca pick up your mat, e ande. and walk. Veja que Jesus não disse apenas See that Jesus doesn't just say, levante-se. get up. Jesus não disse apenas He levante-se, didn't just say, get up. mas Jesus disse assim: He said, levante-se, get up, pegue a sua maca pick up your mat, e ande.
and walk. O homem se levantou, pegou a maca e começou a... At once the man picked up E ele his mat, começou a got up, andar. and began to walk. Pastor, que lição a gente pode aprender aqui? Pastor, what lesson can we learn from Preste this? atenção. Pay attention. Sabe por que Jesus pediu ao homem para pegar a sua maca? You know why Jesus said to him to pick up his mat? Sabe por que Jesus pediu ao homem para pegar a maca You know why Jesus e said andar? to pick up his mat and walk? Porque se aquele homem deixa aquela maca ali, Because if that man left that mat behind, poderia ter uma expectativa de qualquer coisa que desse errado, ele ia voltar. there could be expectation that if something went wrong, he could Então, go quando back. Jesus ele muda a sua história, ele não quer que você volte para o lugar que ele te tirou. When Jesus changes your story, he doesn't want you to go back to E where tem you came muita from. gente querendo voltar para o lugar que Deus já tirou Many ele. people want to go back to Ah, where mas God eu took tenho them tanta from. saudade. Meu Deus! But I miss it. Mas estava paralisado. But you were paralyzed. Não tenha saudade, irmão, daquilo que te paralisou. Don't miss what Não tenha paralyzed saudade daquilo que trouxe estagnação para a sua you. vida. Don't miss whatever stagnated Quando your a life. maca ficava no lugar, As long as the mat stayed havia there, uma expectativa de que a pessoa voltaria no dia there was seguinte. expectation that they would come back the next Então Jesus day. estava dizendo a esse homem: So Jesus was saying to that man, não pense em voltar don't even think about going para back. esse lugar que te manteve paralisado durante 38 anos da sua vida. Don't even think to go back to the place that kept you Aí paralyzed Jesus for disse para 38 ele: pega a years. maca. Jesus said, get your mat. Você não vive mais nesse lugar. You no longer live in Jesus this estava place. dizendo: esse lugar já não te pertence This mais. place doesn't belong to you. Pegue a sua maca. Take your mat. E eu quero profetizar And I want to prophesy que os teus filhos that your children não vão herdar sua maca. will not inherit Eu your quero mat. profetizar que os teus filhos I want to prophesy não that vão your herdar children esse lugar que paralisou você em will not algum momento da inherit tua that place that história. paralyzed you in your life. Eu quero dizer que os seus filhos não vão herdar os I seus want to tell you erros. that your children will not Eu inherit quero your dizer que os mistakes. seus filhos não vão herdar os seus I want to pecados. tell you that your children will not inherit Eu your quero dizer que os sins. seus filhos não vão herdar os seus I want to fracassos. tell you that your children will not inherit your Eu quero dizer que os failures. seus filhos não vão herdar suas Your dores. children will not inherit your pain. Nessa manhã, Deus está dizendo para pessoas aqui nesse lugar: This morning Jesus is saying to people, você não vai voltar you will not go ao back lugar que eu já te tirei. to the place where I removed Porque a you maca from. representava 38 anos Because that mat represented 38 de years paralisação, of paralysis, de estagnação, of stagnation, 38 anos de frustração, 38 years of 38 anos de frustration, esperança 38 years of hope de que um dia that one day eu vou me levantar. I will get up. 38 anos de sonhos 38 years of dreams que não se realizavam. that didn't come true. 38 anos vendo as pessoas passarem na sua frente. 38 years seeing people passing by you. 38 anos vendo as pessoas receber o green card. 38 years seeing people getting their green card. 38 anos vendo as pessoas renovar a carteira de motorista. 38 years seeing people renew their driver's license. 38 anos vendo as pessoas comprarem imóveis. 38 years seeing people buying real estate. 38 anos vendo as pessoas prosperarem. 38 years seeing people prosper E nada muda na sua história. and nothing changing in your life. É tempo de se cercar de pessoas que It's time to surround não estão yourself prostradas. by people who are not E cast para um pastor down. parece tão difícil falar isso. Pastor, seems so easy to say it, Mas tem pessoas que estão prostradas e eles querem levar você para o lugar que ela está. but there are people who are cast down and want to Você drag you precisa down se to where they cercar de are. pessoas You have to surround yourself que by people venceram a paralisação, who overcame que venceram os paralysis, fracassos, who overcame que não failures, se acostumaram com o lugar que Deus não tinha para who elas. didn't get used to the place that God did not have for them. Uma das coisas que mais paralisa o ser humano One thing that most são os paralyzes pensamentos human beings negativos. are negative thoughts. E nessa manhã Deus quer mudar And this morning God wants a to forma change de muitas pessoas pensarem the nesse way lugar. many people think. E Jesus chega. And Jesus comes. Jesus vê aquele monte de gente ali, He sees all those people there, cegos, blind, mudos, mute, paralíticos. paralytics. Era o INPS. It was like INPS. E Jesus chega lá no tanque, ali em volta do tanque de Betesda, He gets around the pool in Bethesda lá em Jerusalém. in Jerusalem. E eu fico imaginando Jesus observando And I imagine Jesus observing a atitude daquelas pessoas. the attitude of these people.
Porque, irmãos, ali era difícil. Por quê? Because it was difficult there. Why? Como que um cego vai ajudar um paralítico a se levantar? How could a blind man help a paralytic get up? Como que um paralítico vai ajudar outro paralítico a se How levantar? could one paralytic help Aí another? o cego tinha vantagem de andar, The blind man had the advantage of walking, mas o paralítico tinha vantagem de enxergar. but the paralytic had the advantage of seeing. Mas eles não uniam as dificuldades que tinham para se ajudarem. But they didn't come together with their difficulties to help each other. Era só o anjo mover as águas e o primeiro que mergulhava era curado. It was every man for themselves after the Eu stirring fico of the imaginando water. essa cena, irmão, a briga que era. And I imagine that A fighting, briga que era para alguém pular naquele tanque. the fighting they had between them to get into the pool. Então, os nossos pensamentos, eles negativos, eles podem nos paralisar. Our negative thoughts can paralyze us. Veja aqui o verso 6 e o verso 7 de João See verse 5. 6 and 7 of John 5 Para nós terminarmos. for us to finish. João 5, verso 6 e o verso 7. John 5 verses 6 and Se 7. quando Jesus viu esse homem deitado, vamos ler. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Então Jesus, ele quis saber a história do homem, né? Jesus wanted to find out about his story. Jesus, ele é onisciente. Jesus was omniscient, Mas eu fico imaginando que Jesus ficou naquele lugar ali, but I imagine Jesus querendo in conhecer that a place, história de cada um. trying to get to know everybody. Porque o texto diz que quando o viu deitado e soube And the text que says ele that when vivia he saw naquele him estado durante tanto tempo, laying and found out Jesus he was lhe there for 30 perguntou: years, he asked him, você quer ser curado? "Do you want to get well?" Veja o que o paralítico respondeu. Look what he answered. Disse o paralítico: Senhor, He said, "Lord, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque I have no one to help me into the pool quando a água é agitada. when the water is stirred. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." While I try to get in, someone goes ahead of me." Veja que esse homem, ele estava emocionalmente destruído, See that he was emotionally destroyed porque Jesus estava diante dele perguntando se ele queria ser curado. because Jesus was before him asking if he wanted to E get ele não healed. percebe que He didn't notice ele poderia se livrar de 38 anos de paralisia na vida dele. that he could be delivered from 38 years of paralysis. E aí ele diz: Senhor, não tem ninguém He said, "Lord, there is no que me one ajude a entrar who could help me get no in tanque quando a água é agitada. into the pool and the water is Sempre tem stirred. alguém querendo entrar antes de mim." There is always somebody trying to get in ahead Então of me." nós vimos aqui que esse homem estava colocando uma expectativa falsa We see that he was placing false expectation no tanque, into the pool. uma expectativa falsa nas pessoas, False expectation into the people. aguardando ou esperando que alguém pudesse o ajudar. Waiting for somebody to help him. Gente, pensa comigo, vamos pensar racionalmente. Think with me for a second. Você acha que durante 38 anos não tinha ninguém, pastor Cleito, Do you think that for 30 years que there viu o was sofrimento desse absolutely homem? no one who saw his suffering? Você acha que, Celso, durante 38 anos ninguém viu que esse cara estava ali paralisado? Do you really think that for 30 years no one 38 anos witnessed, ninguém no percebeu one noticed que esse homem precisava de uma ajuda. that this man needed a little help? Então ele confiava muito nas pessoas. So he trusted in E, people. e quando Jesus entra no ambiente, ele nem percebe que Jesus está ali. When Jesus got into the environment, he didn't E even Jesus notice olha Jesus para esse there. homem Jesus looked to the e man. diz para ele: levante-se, He said, "Get up, pegue a sua maca take up your mat e ande. and walk." E o texto diz que imediatamente o homem começou o quê? The text says that immediately A andar. the man began to walk. E é engraçado que o texto diz que isso era no... And it's funny because the text Sábado. says that this was on the Diga comigo, Sabbath. sábado. Say with me, Sabbath. Esse milagre aconteceu no que dia? This miracle happened Para on o Sabbath. judeu, poderia acontecer milagre no sábado? For a Jew, could you do a miracle on a Saturday? Poderia? Could you? Sábado era dia de acontecer milagre? Was Saturday a time for miracles? A day for Sábado, miracles? Zeca, Jesus podia curar? Could Jesus be healing on a Sabbath? O milagre aconteceu num sábado. The miracle took A place on palavra a Sabbath. sábado significa descanso. The word Sabbath means Deixa eu rest. dizer algo para você. Let me tell you something. O seu milagre não acontece Your miracle does not happen quando você quer.
when you want it O to. seu milagre, ele acontece Your miracle no happens tempo de Deus. in God's time. Ele acontece num dia de It descanso. happens on a day of rest. O milagre sempre vai acontecer no dia que você está descansando em Deus. The miracle will always happen when you O rest seu milagre in vai God. acontecer no dia que você disser: Your miracle eu sei que tem um tanque ali Will happen e the que day tem you um say, anjo que vem, I know there's a mas pool eu vou there. esperar no Senhor. I know an angel comes down and Eu stirs vou the water, esperar o momento certo. but I'm going to wait in the Lord. Sábado não podia ter milagre. Sabbath, there could be no Mas miracle. quem disse que Deus precisa de um dia da semana para mudar a sua história? Who said that God needs a certain day of the week to change your life? Quem está dizendo aqui que você precisa esperar domingo para vir no culto na Life Point para Who Deus says mudar a sua vida? that you have to wait for Sunday to come to life point for God to change O your milagre life? aconteceu no The miracle happened on sábado. a Sabbath. Por quê? Why is that? Porque Deus, ele é especialista Because God is a specialist em fazer coisas no momento que você não está esperando. in doing things when you do not expect. Então, o homem que estava paralisado há 38 anos So the man who was paralyzed for 38 recebeu um years milagre received his miracle num dia que não era para ter milagre. on a day that you could not have a miracle. Por isso tem muitas igrejas que tem That's why there are churches segunda-feira é o culto de oração, who have prayer service on a Monday. terça é o culto da prosperidade, Tuesday is prosperity a service. quarta é o culto da família, Wednesday is the family a service. quinta é o culto do milagre, Thursday is the a miracle sexta é o service. culto da unção, Friday is the anointing o sábado é o service. culto que eu não sei qual é, Saturday is the o service I don't domingo know é o what culto for. principal. And Sunday is the main service. Qual que é o dia do culto do milagre? Which day is the service? Hã? The miracle service. Quinta, quarta? Thursday, Wednesday. Hoje é domingo, irmão, você veio no dia errado. Sunday's the wrong Você day. tem You que came vir on the aqui wrong na day, quarta. brother. You need to come back on Porque a Wednesday. quarta é o dia do milagre. Because Wednesday's the day for O miracles. homem, irmão, está querendo criar modelos para Deus fazer o que Deus pode fazer. Mankind wants to make a model Eu quero dizer for para what God is você supposed to do, but I want to tell Que you, você só precisa estar atento no ambiente que Deus te colocou. you just have to pay attention to the environment God Porque placed you pessoas in. vão receber milagre à sua volta, Because people are going to receive ou miracles você around vai you, receber o milagre e muitas talvez não vão nem or you're going to perceber. get your miracle and many people won't notice. Do lado do tanque de Betesda estava cheio de pessoas paralisadas. Beside that pool in Bethesda was many Mas naquele paralytics. dia, aquele homem que estava 38 anos paralisado foi o quê? But on that day, Levantado. the paralytic, for 38 years he got up. E existia um protocolo, para terminar mesmo. And there was a protocol. Existia um protocolo ali. There's a protocol there. Pastor, qual era o protocolo? Pastor, what was O the protocol? protocolo é que o milagre só acontecia o dia que o anjo descia. The miracle only happened the day the angel came down. O dia que eu orar, irmão, você vai ficar curado. The day I pray, brother, you're going to be healed. O dia que aquele pastor orar, você vai ficar curado. A oração do pastor Cleiton não cura ninguém. So and so, that Pastor Clayton's prayer doesn't heal. Existia um protocolo. Que o There was a milagre só protocol. acontecia se o anjo descesse. And the miracle would only happen if the angel came down E movimentasse as águas. and stirred up the water. Eu quero dizer para você, preste atenção, But I want to tell you que naquele dia, that on that day, naquele templo, in that temple, chegou um homem a man came que está acostumado who is used a to quebrar protocolos. breaking protocol. Chegou um homem que estava acostumado a não seguir regras A man who was used humanas. to not following rules. Chegou um homem naquele dia que estava disposto a contrariar toda a lógica humana. A man willing to counter any human logic. Naquele dia, irmãos, o anjo não desceu On that day, the angel didn't come para down movimentar as to águas, stir the water. porque Jesus estava naquele lugar Because Jesus was in e não precisava de nenhum outro artifício humano para o milagre acontecer, and you didn't need any human interference a não ser a presença dele. besides his presence. E ele está aqui nessa manhã And he is here this morning para nos levantar de toda paralisia, to lift us out of any para nos levar a paralysis, viver algo novo. to lead us to live something Diga para o brand seu new. vizinho aí, eu sou o próximo. Tell your neighbor, I am next. Diga para o seu vizinho, I am the next. Tell your neighbor, eu sou o próximo. Fica de pé no seu lugar. Stand up where you are. Diga, eu sou o próximo. Say with me, I Você am vai next. fazer melhor, você vai falar pelo menos para umas 3 pessoas mais uma vez You're à gonna sua do volta better. aí. You're gonna tell at least 3 people. Diga, eu sou o próximo. Tell at least 3 people.
Você não precisa esperar o anjo descer para movimentar as For águas. the angel to come and stir the Porque water. quando Jesus chega no ambiente, Because when Jesus ele gets in the quebra o environment, protocolo. he breaks protocol. E ele quebra toda a paralisia da nossa He vida. breaks with any paralysis in our life. E milagre é quando Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer. And the miracles when Jesus does what we cannot do. E Deus me mostra nessa manhã muitas pessoas God shows me this morning many people que precisam se libertar de alguns traumas, who need to be delivered from some de trauma, alguns medos from some que fears, estão a paralisando, who are que estão impedindo elas de viverem o novo de Deus. keeping them from living the new of God. Diga comigo, meus dias Say with me, my de days paralisia of paralysis terminam hoje. end today. Diga, a maca Say the mat não me pertence mais. does not belong Eu to não me vou anymore. voltar I won't go back para o lugar que me to paralisava. the place that E Deus paralyzed nessa manhã me. está dizendo para você, This morning God is saying to existe you, algo muito maior. there is something much Existem greater. conquistas ainda muito maiores. There are much greater conquests. Eu estou há 23 anos nos Estados Unidos. I am in the United States E a 23 cada years. manhã And every morning eu acredito que Deus tem algo melhor para mim. that God has something Eu better. nunca me conformei I never com conformed aquilo que tentou me paralisar. with what Eu tried nunca to aceitei paralyze sobre a minha mente me. I never put on my pessoas mind people que lançaram palavras negativas sobre mim, who release negative words against que me. diziam: você vai abrir uma igreja, Who said you're going to open up a church. mas você não sabe nem pregar. You don't know how to preach. Você toca violão, You play guitar. você vai cantar. You go and sing now. Se eu aceito tudo que as pessoas dizem, If I accepted everything eu vou people ficar said, paralisado, I'm going to be eu vou ficar paralyzed. estagnado. I'm going to be stagnant. E eu digo para todos: eu estou ainda aprendendo a pregar, And I said to people, I'm estou learning how ainda to preach. aprendendo a cantar, I'm learning how estou to ainda aprendendo a tocar. I am learning how Mas ninguém vai paralisar But no one can aquilo que paralyze Deus já that colocou which sobre a God minha vida. has placed over my life. E quando eu comecei, irmãos, a me libertar das pessoas And when I began to liberate myself from paralisadas, people, paralyzed people, a minha vida começou a romper. my life started a breakthrough. Porque Deus nunca vai mostrar para você aquilo que Ele não quer te dar. Because God is never going to show you what He doesn't want to give you. Deus não vai deixar você fazer um test drive num carro se Ele não quer te dar aquele He's carro. not going to let you test drive a car if He doesn't want you Deus to não have vai the deixar car. você entrar num imóvel que Ele não quer que você compre aquele He's not imóvel. going to let you into a property He doesn't want E you to esse buy. ano é o ano da dupla honra. This is the year of double Eu quero honor. declarar que nesse ano coisas And I want to declare extraordinárias that this year vão extraordinary acontecer na tua things vida. are going to happen in your Eu life. vejo aqui nesse ano, queridos, a I paralisia see this year sendo rompida paralysis being ou broken sendo with, quebrada. being broken Tem with. pessoas aqui nesse lugar There are people here in this que place vieram de famílias who came out of que families nunca funcionaram. that never worked out. Mas eu quero dizer para você, But I can tell you, você é o próximo. you are next. Você vai mudar a história da sua geração. You're going to change the E story se of your você crê nessa generation. palavra, eu quero orar por você nessa manhã. Believe in this word, I want to pray E nós with you this estamos morning. terminando essa reunião. We are coming to an end Eu of quero this convidar meeting. você a sair do seu lugar, I want to ask you to leave fazendo your um ato place profético, in a prophetic dizendo: act, eu me levanto saying, I e eu get up. saio desse lugar I'm getting up out of this que me place paralisa that paralyzes para viver algo novo em to Deus. live something Então, se new in você God. recebe essa palavra, pode sair do If you seu receive lugar this word, leave e venha your place rapidamente now. no altar. Come quickly to the Enquanto nós altar. adoramos o Senhor, While we worship Deus the está prestes a fazer algo grande na tua vida. God is about to do something Deus está great in prestes your a life. fazer algo sobrenatural na tua He's vida. about to do something Então supernatural in your levante-se life. So e get up. diga: esse lugar não me pertence mais. Say, this place does not E belong chegue as to tuas me. mãos aos céus e adore a Lift your Ele. hands to heaven and worship Him. Aleluia! Isso. Nessa manhã Deus está te atraindo This morning, God para uma nova história, para uma new season, para um recomeço. Isso, pega as tuas mãos aos céus e adora Ele nesse lugar.